Como podemos nos livrar dos vícios como a bebida e o tabaco? Isso me entristece muito. Fico muito decepcionado, pois sou médium e não consigo me livrar desses hábitos. É possível ter um bom trabalho na casa espírita mesmo com esses desafios? Obrigada. O esforço precisa ser feito, porque não há nenhuma obra espírita que nos sinalize que é possível fazer um trabalho bom nessas circunstâncias. Por que isso? Por conta das energias que a gente mantém, por conta das conexões espirituais que a gente acaba criando para todos nós. No livro Missionários da Luz, logo nos primeiros capítulos, vão ser apresentados numa mesa mediúnica 3 médiuns. Um deles tem um problema grave com a sexualidade. Um segundo, problema grave com comida. E o terceiro, um problema grave com alcoolismo. E ali, nesse capítulo, que é o chamado capítulo O Vampirismo, eu acho que é o capítulo 4, ele vai mostrar como que os espíritos perturbadores atrapalham o trabalho. Porque o álcool, ele retira a lucidez, retira a capacidade de concentração, ele permite com que entidades perversas assomem a nossa mente. Então, isso tudo acaba atrapalhando o trabalho para ser feito. E com relação ao tabaco, o grande problema dele é que a nicotina, ela é um inibidor das verdadeiras emoções do homem. Então, a pessoa diz assim, eu estou muito nervoso, tenho que fumar. Quando eu paro de fumar, eu fico nervoso. Não, você quando para de fumar, não fica nervoso. Quando para de fumar, você fica como você é. A nicotina, ela tem uma espécie de receptor que ela conecta no cérebro, ela reduz os níveis de ansiedade. Pode reparar que quando a pessoa está nervosa, me dá um cigarro. Estou nervoso, quero fumar. Porque a nicotina vai e encaixa no cérebro e dá a sensação de alívio. Então, ela acaba servindo como uma espécie de muleta. Em síntese, quem fuma não se conhece, não sabe como é, não sabe se é uma pessoa irritada, não sabe se é uma pessoa sem paciência. Nós só vamos saber quem somos nós se a gente não tiver o uso dessas substâncias. Então, é por isso que a gente deve evitar essas substâncias nas nossas vidas, pela dificuldade que ela produz em nós. Mas eu quero dizer a você que a mesa mediúnica não é a única tarefa que a Casa Espírita pode nos oferecer. Existem inúmeros espaços, não menos nobres, não são menos nobres. Não existe nenhuma tarefa na Casa Espírita que é menor do que a outra. Ah, vou ficar na porta distribuindo mensagem, igual um boneco ali, que passa. Talvez o cartão de visita da casa deveria ser exercido pela pessoa mais hábil que o centro espírita possui, porque é o primeiro contato que a pessoa vai ter. Imagine você chegar numa casa espírita e ser mal recebido no portão. Ah, vamos entrar, bora entrar! Destruiu todo o trabalho que tem para frente. Então, quem fica na recepção para fazer um trabalho que aparentemente é pequeno, é o grande elemento que vai permitir com que as pessoas adentrem a casa espírita. Às vezes as pessoas entram no casa espírita assustadas, angustiadas, deprimidas, e o primeiro acolhimento é fundamental para que ela permaneça na instituição. Daí, voltando para a sua pergunta, o uso do álcool e do fumo, ele realmente prejudica o trabalho na mesa mediúnica, mas ele não prejudica a atividade na casa espírita. Você pode exercer diversas outras tarefas que possam ser. Passe não, palestra não, mediúnica não, mas as outras demais estão todas franqueadas para você fazer. E a gente vai trabalhando para tentar vencer essas dificuldades. Posso fazer o trabalho de visita aos lares, o trabalho de socorro aos familiares, aquilo que precisa de mais sintonia espiritual, aí a gente tem que evitar. Então, você ficar numa tarefa de aconselhamento, de atendimento fraterno pelo diálogo, também não é bom, porque você não vai estar com a garantia de boa sintonia com os espíritos. O álcool, ele bloqueia determinadas conexões. Então, tudo aquilo que exigir uma conexão mais efetiva com o mundo espiritual não vai ser bom. Palestra não dá, mediúnica não dá, passe não dá, atendimento fraterno pelo diálogo não dá, mas dá para fazer
campanha do quilo, dá para trabalhar na cozinha, na sopa, dá para fazer um monte de coisa, a gente consegue fazer. Por quê? Porque vai exigir da gente os braços, a força, o vigor, e a gente pode ser muito útil nisso. Agora, como vencer essas imperfeições? O esforço e a boa vontade passam necessariamente pela conexão com o mundo espiritual. O que nos chama para o vício? A gente tem que descobrir o que nos move para beber, o que nos move para fumar. O que nos move para fumar é a ansiedade, porque o fumo tira a ansiedade. Então, trabalhar a ansiedade é um instrumento poderoso para reduzir a necessidade do fumo. O que nos leva para o álcool? Inaceitação da realidade. Eu não gosto da vida que eu tenho. Então, aceitar a realidade que eu tenho. Admitir o planejamento espiritual que a vida tem para nós e perceber o quanto a gente pode crescer com as experiências, ainda que difíceis do lar, mas o quanto a gente pode crescer espiritualmente, vai ser um excelente instrumento para vencer o alcoolismo. A gente tem que fazer um esforço para isso. Eu sei que você vai dizer, mas eu não sou alcoólatra, eu bebo muito pouco, só bebo socialmente. Muito bem. Só que é assim. Quando a gente usa da bebida e alguém em casa reclamou de nós, alguém na rua reclamou de nós, ou alguém no trabalho reclamou de nós, então nós estamos tendo problema com a bebida. Se ao pelo menos uma vez um filho, mulher, mãe, marido, esposa, sei lá quem, disse, pai, não beba, não faça isso, já incomodou. Se no trabalho alguém questionou, incomodou. E se na rua tivemos algum problema, o trânsito, dirigindo, na vida de sociedade, aquilo nos criou pelo menos uma situação de constrangimento, o álcool já é um problema na nossa vida. E está na hora de cuidar, para que a gente não se veja a braços com coisas piores. Nós, na verdade, não sabemos a extensão dos nossos delitos do passado. Então, às vezes, a gente tem porões psicológicos muito graves. Você abre um porão desse e não consegue fechar. Não, eu paro a hora que eu quiser. Nem sempre. Porque, às vezes, o vendaval interior de loucura que tem dentro de nós não consegue que a gente feche. A gente abre a portinha, só uma fresta, e aí a porta arromba e você não consegue fechar mais. Então, a gente tem que tomar cuidado e se precaver do ponto de vista espiritual com as energias negativas que a gente pode ter e as companhias que a gente acaba levando com relação a isso. Esforço contra a ansiedade, esforço para a aceitação da própria programação espiritual, mudança de tarefa e fé, persistência para conseguir fazer, porque isso é plenamente possível.